Com uma história rica de 100 anos, não podemos apenas falar dos momentos ruins do terror, que nem eu fiz no meu vídeo passado. Então hoje eu quero falar sobre as melhores décadas do terror. Eu quero começar fazendo umas menções honrosas que não entrarão para o meu top 3, mas que ainda foram décadas muito boas. Começando pelos anos 30. Parte da era clássica do terror, que foi a década que definiu a atmosfera do terror, principalmente com filmes como Drácula e Frankenstein, mas que também provou que terror não necessariamente precisa ser sério para ser bom, com O Homem Invisível. Nos anos 50 vimos o nascimento de muitos filmes clássicos que iriam ser feitos remakes em outras décadas, como The Thing, The Blob, The Fly e House on Haunted Hill. Além de ser a década que começou a lançar filmes da Hammer e ter lançado também The Tingler, o melhor filme de Vincent Price. E por último, os anos 2010, em que o terror finalmente tomou uma característica mais moderna e que fez algo que não acontecia desde os anos 80, se descolar do passado. Claro, ainda haviam remakes sendo feitos, mas muitos desses remakes foram bons, como Evil Dead, e os ruins não apagam a grande quantidade de filmes bons dessa época, como Babadook, Lighthouse, Kotoko e muitos outros. Agora indo para a lista principal, vamos falar dos melhores mesmo. E eu não poderia deixar fora dessa lista os anos 80. Claro, tem muita coisa que eu posso criticar os anos 80, com abundância de filmes slasher desinspirado, mas como eu vou criticar essa década tão pesadamente quando ela nos deu O Iluminado, Enigma de Outro Mundo, Santa Sangre, The Fog, Reanimator, A Mosca e muito mais filmes que, se eu ficar listando, esse vídeo vai ficar longo demais. Essa década do terror lançou filmes de vários subgêneros de terror de várias maneiras diferentes. E em países de fora também vimos filmes muito bons serem feitos. Itália, Indonésia, Japão, tem filme bom até na República Tcheca nessa década. Claro que não posso colocar essa década muito alta por tudo que eu já falei. Quando era para lançar um filme ruim, lançavam uns criminosos. Mas a quantidade de filmes bons pesam demais. Do meu top 100 filmes de terror, tem 22 filmes dos anos 80, então não é pra pouco. Indo para o próximo, temos os anos 70, que foi a primeira década do terror que tentou se desprender completamente do terror do passado, a ponto de que é visível a diferença de um terror dessa década com as anteriores. Terror começou a ficar mais experimental e em alguns casos até mais sério. Terror antes era um tipo de filme que você levava sua namorada para assistir e jogar o tempo fora, mas nos anos 70 quis mostrar que também pode ser visto com um olhar crítico. Temos grandes clássicos nessa década como Exorcista, Halloween, Alien, Tubarão e muitos outros filmes mais desconhecidos como Phantasm, Suspiria e Zombie. É difícil falar um filme ruim dessa década, são bem poucos. Bom, pelo menos dos que eu assisti, né? E mesmo os que eu conheço não são ruins o suficiente para arruinar uma década inteira. Agora, a última década e, em minha opinião, a melhor década do terror é a década de 60. Eu tinha falado que meu top 100 filmes de terror de todos os tempos tem 22 filmes dos anos 80, mas nos anos 60 meu top 10 filmes de terror tem 4 filmes dos anos 60. Foi nela que vimos o auge do terror. Pode não ter tido o maior número de clássicos lembrados até hoje, como os anos 80 e 70, mas é incrível como tem filmes extremamente bons nessa época, como A Noite dos Mortos-Vivos, Bebê de Rosemary, Eyes Without a Face e muito mais. Muitos países diferentes fazendo sua marca no terror essa década. Brasil, México, Estados Unidos, Japão, Rússia, Itália. Eu não posso não colocar essa década como a melhor de todas, com tanta explosão de cultura e filme bom. Acho que deveríamos aprender um pouco mais com essa década para o terror voltar à sua glória. Mas é isso, espero que tenham gostado. Eu também fiz uma lista de piores décadas, caso queiram ver, e até mais.